Olá, o Urbanidade está no ar. Vamos ver algumas imagens do programa anterior? O antropólogo Roberto da Mata diz que o espaço é como o ar. Sem ele, não há vida, falta a respiração. Não conseguimos ver, mas ele está lá. O espaço segue um raciocínio. E para sentir o espaço, precisamos de um certo distanciamento. Precisamos de espaço. No programa Urbanidade de hoje, vamos ver e sentir os espaços que estão sendo utilizados de uma nova maneira pela população. Espaços que são ressignificados. Vamos conhecer quem transformou o espaço inativo em festa e plantação nas chamadas hortas sociais. Vamos conversar com Peter Crunston, estudioso do futuro, para tentar compreender como será o futuro das cidades. E para começar, vamos observar quem vem pensando em ter no espaço objetos úteis e bonitos espalhados em nossa cidade. Lixeiras, bancos de praça, parquinhos ao ar livre, esculturas. Tudo isso faz parte do mobiliário urbano. São estruturas ou equipamentos que nos deixam mais confortáveis e nos trazem maior bem-estar dentro do espaço urbano. Bom, em todos os espaços públicos que a gente anda, que a gente senta, a gente observa que tem mobiliário urbano. E a Camila Bandeira vai bater um papo com a gente, vai explicar também qual a importância desse mobiliário urbano no nosso dia a dia, né, Camila? Bom, o mobiliário urbano a gente pode considerar que ele é qualquer objeto disposto no espaço público e esse objeto ele pode ter utilidade ou não. Por exemplo, ele pode ser um banco onde nós estamos sentadas, postes, quiosques, mas também pode ser uma escultura, como o caso da estátua de Iracema, a estátua de Messejana. Então, são objetos que estão dispostos no espaço público. Por que esse mobiliário urbano ele é tão importante? Você acha que ele tem a capacidade de atrair, por exemplo, as pessoas para aquele lugar? Muita capacidade, né? A disposição e a colocação correta e o projeto correto de um mobiliário urbano, ele tem a capacidade sim de atrair as pessoas para o local, de dar novos usos ao local, por exemplo, no caso das academias ao ar livre, os bancos na Praça do Ferreira, você não consegue imaginar a Praça do Ferreira sem aquela quantidade de bancos e pessoas usando e usufruindo do espaço e daquele ir e vir de pessoas. É muito importante que dentro de um projeto urbano a gente consiga visualizar a correta disposição desse mobiliário, assim como também disponibilizar mobiliário adequado para, por exemplo, a guarda de bicicletas, que são os bicicletários. Um dos grandes fatores que às vezes não atrai o ciclista ou que dificulta o uso da bicicleta é você chegar a um determinado destino e não ter onde guardar a bicicleta. Então é importante que exista um mobiliário adequado, um bicicletário que dê segurança para que a bicicleta seja guardada, que de preferência esteja na sombra. Então são fatores muito importantes que sim, tem essa capacidade de atrair, de dar diversidade aos espaços, de dar novos usos e também com o meio ambiente, e nos dá até a sensação de segurança, né? Uma vez que aquela praça, ou aquela rua, aquela calçada, ela está com um mobiliário adequado, ela traz a vontade de estar no espaço, ela traz também essa sensação de segurança, de que eu me sinto ali convidada a estar no espaço público. O mobiliário urbano ele é tão importante que às vezes a gente nem percebe. Por exemplo, você já imaginou aí na sua pracinha da sua região um lugar sem os bancos, sem o playground das crianças? Além de trazer todo esse conforto, o mobiliário urbano também traz a história daquele lugar. Alguns autores, alguns urbanistas até consideram que o mobiliário
ele nos dá a primeira impressão sobre um determinado local. Então, ele nos indica um pouco sobre o estilo que aquele local, a identidade que aquele local tem, a época em que aquele projeto foi elaborado. Por exemplo, mobiliários mais tradicionais, mais clássicos, ou mobiliários mais modernos, usando materiais, por exemplo, mais adequados para um determinado bairro. Por exemplo, nós não poderíamos nunca imaginar um mobiliário adequado à Praia do Futuro, por exemplo, que tem uma salinidade elevada, ou um bairro mais periférico, um bairro sem tanto acesso ao mar, por exemplo. Então, a gente tem que adequar os materiais, adequar o público que usa aquele local. Se é mais jovem. Se é mais jovem, exatamente. Por exemplo, numa praça onde a maior frequência é de crianças, né, a gente imagina que o mobiliário mais adequado seja um playground, um parquinho. Mas num bairro onde a população é mais idosa, talvez mesas de xadrez, academias ao ar livre, locais para contemplação, bancos. Quando eu era mais novo, né, sempre eu vinha para a praça, sentava no banco da praça, tem a história do pipoqueiro, né, tem a história do parquinho das crianças, né, e eu brincava muito. Inclusive agora, né, que eu moro aqui nesse bairro e venho muito para aqui, amo a praça, e agora que realmente a praça está muito bonita, tem os bancos, tem a academia, tem o parquinho das crianças. Para o dia a dia da gente, muitas pessoas vêm a trabalho e outras vêm mesmo a lazer ou fazer uma compra, e você tem a possibilidade de sentar, de ver as pessoas passando, usufruir de uma sombra, que a gente está aqui agora no intervalo da nossa aula. Eu acho importantíssimo e interessantíssimo, né? Tirar aquela correria do dia a dia e você poder sentar e conversar e bater um papo com os colegas e poder visualizar a cidade, né? Eu moro na Aldeota e a gente tem várias praças lá, com bicicletário e tudo, mas eu acho importantíssimo você sair à tarde, final da tarde, para levar sua criança, seu filho ou filha, para andar de bicicleta, para estar na pracinha, vendo os pássaros. Eu acho isso muito, muito, muito importante para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Também é importante que o mobiliário, ao ser disposto numa determinada comunidade, em qualquer local, ele também esteja adequado às necessidades daquela população. É muito complicado você colocar um mobiliário que talvez não seja aquilo que a população queria. Então, isso, quando eu não me identifico, aquilo me é de alguma forma estranho e eu não me sinto tentado a guardar, a preservar. Então são essas duas questões, a questão da cidadania, mas a questão da identificação também com esse mobiliário proposto. Lembrando que destruir patrimônio público, né, é crime. É crime. As cidades, elas seguem um modelo ou vai de acordo com a necessidade do local? Não existe uma lei ou uma norma que determine a quantidade e a disposição desse mobiliário. Existe a lei da acessibilidade, que ela dispõe sobre algumas regras de adequação do mobiliário à livre circulação de pessoas, seja ela com restrição de movimentação ou não, mas não existe uma norma. A norma é sempre do bom senso, né? Que a gente consiga disponibilizar um mobiliário adequado e que esse mobiliário ele seja capaz de me orientar no sentido do correto uso do espaço público, como por exemplo o caso das lixeiras, é um exemplo muito importante. O fato de não haver lixeiras em um determinado espaço me indica que aquele lixo pode ser disposto no chão, né? Então é muito importante que exista, né, um mobiliário que também oriente o cidadão no seu comportamento. Então que a gente possa utilizar de maneira consciente, né, cada vez mais e melhor o nosso mobiliário urbano. Uma estimativa diz que a população urbana mundial vai ultrapassar os 6 bilhões até 2045. Muito desse crescimento vai acontecer em países em desenvolvimento, especialmente na África. O resultado disso tudo gera desafios com relação à infraestrutura, transporte, emprego, energia e etc. Mas será assim mesmo? O programa Urbanidade conversou com o pesquisador do futuro, o dinamarquês radicado no Brasil, Peter Kronström. Agora a gente vai bater um papo super legal com ele, que tem energia também muito positiva, que é o Peter
Cronstrom. Ele é um grande assim, estudioso sobre o futuro, vai começar um papo bem gostoso com a gente agora sobre as cidades, a visão dele que ele tem das grandes cidades para o futuro. Ele é dinamarquês, mas é radicado brasileiro, né, Peter? Isso. Tudo bem, Peter? Opa, tudo bom? Prazer estar aqui. O prazer é nosso. Você então conhece, entende bem de Brasil, mesmo o dinamarquês, você entende bem do Brasil. Oh, eu tinha sorte, de conhecer boa parte do Brasil. Estou apaixonado por esse país. Que bom. Falando de futuro, assim, logo de cara, que transformações que você acha que essas cidades brasileiras elas vão começar a passar ou já estão passando? Assim, qual a sua visão para o futuro? Bom, uma coisa que eu sempre falo, e uma das coisas que o Instituto da Copenhague de Estudos Futuros estamos no Brasil, é porque o Brasil já é o futuro, né? E no sentido, especialmente, falando das cidades. Porque o Brasil hoje é um dos países mais urbanizados. Aproximadamente 90% dos brasileiros moram em cidades em cima de 100 mil pessoas. Esse é um padrão que a gente está esperando o resto do mundo seguir. Mas na Europa é tipo uns 40%, 50%. Mas tudo caminha para esse padrão brasileiro de viver em cidades grandes, o resto do mundo vai seguir. Então, eu sempre falo, o Brasil já é o futuro nesse sentido e vai ficar cada vez melhor, porque estamos aprendendo como que faz bom para a moradia, né? Acesso ao ar livre, cidades aconchegantes, que tem beleza e tudo isso. O que o Brasil tem de diferente? O que você observa de diferente no Brasil com relação ao futuro das outras cidades assim, do mundo? Sim, onde o Brasil realmente também é um país futurista, né? Futurístico, é porque o Brasil tem muito mistura, né? Aqui é um dos poucos países que realmente várias, muito diferentes raças, religiões e percepções conseguem conviver em paz, né? Então, e também uma coisa que a gente observa, que também tem adiantado no Brasil, é acesso ao ar livre dentro das nossas cidades, né? E aí o prazer falar contigo de Fortaleza. Para os próximos anos, eu acredito que vamos ver muito mais essa convivência. O Brasil, a vida é na rua. E esse é futurista, né? Um lugar onde a gente tem uma convivência, que precisamos lembrar nesse tempo de pandemia, que algum dia a pandemia vai terminar e a gente vai volver a curtir a rua. Essa é uma coisa que o resto do mundo está de olho gordo, digamos. E na pandemia isso ficou bem mexido, né? Com relação às outras cidades do mundo também, mas com as nossas cidades aqui, isso ficou bem mexido, porque é da nossa essência, né? Sim, e eu acho que por isso também a gente viveu, foi muito forte viver a quarentena em Brasil, um país onde a coisa mais natural do mundo é sair para a rua, trocar ideia com a galera, né? Então, eu acho que uma dessas coisas é uma coisa futurística que o resto do mundo vai seguir o Brasil e que o Brasil vai só afinar essa convivência nas cidades, né? Então, eu vislumbro cidades cada vez mais gostosas para o ser humano curtir a vida. E eu acho que a história da raça humana é muitas coisas, mas uma das coisas é que estamos cada vez conseguindo tentar fazer uma convivência no planeta e cada vez mais em paz e cada vez mais gostoso para nós ser felizes, mas também com respeito da natureza, né? E em realidade, para salvar a natureza, precisamos adaptar e viver nas cidades, né? Por isso também eu tenho orgulho que o Brasil é um dos países que ainda tem o maior metros quadrados da natureza ainda indígenas, ou original, digamos, né? E a vida na cidade também ajuda a salvar a nossa natureza. A vida é a gente fala muito agora que estamos adaptando para um padrão de vida que a gente chama lifelong learning, né? E eu acho que temos que sempre ver as coisas boas nas coisas ruins. E a coisa boa da pandemia é que todo mundo entendeu que precisamos seguir aprendendo, porque vamos ter cada vez mais esse balanceamento entre trabalho e curtir a vida.
e as nossas cidades precisam ser feitas para isso, né? Ocupar espaços da cidade também é plantar semente para colher empreendedorismo, saúde e ocupação para a mente de dezenas de idosos de Fortaleza. E para saber como isso funciona, conversamos com o Coronel Sérgio Gomes. Estudos feitos dentro e fora do Brasil mostram os benefícios com o aumento de áreas verdes por habitantes nas cidades. Entre eles, podemos destacar a diminuição de problemas respiratórios e também de problemas psicológicos, como o estresse e a depressão. Para além do óbvio de ser importante termos árvores em cidades quentes como Fortaleza, as áreas verdes também incluem a criação de hortas sociais. Estou aqui com o Coronel Sérgio Gomes. Ele tem um projeto de hortas sociais e vai falar para a gente sobre esse projeto, né? O que te motivou a criar, a trazer essa ideia para Fortaleza? Tudo bem, Marina. Na realidade, em 2014, nós tivemos a oportunidade de conhecer um projeto em escala comercial em Santa Catarina que trabalhava com estufas. E aquilo me impressionou muito. E como eu já trabalhava há muitos anos com idosos, eu pensei, por que não levar essa visão diferente, empreendedora, para a agricultura e criar uma agricultura social urbana que possa atender famílias de idosos vulneráveis na minha cidade. Então, como perfil, nós escolhemos áreas de baixo IDH e a partir da escolha dessas áreas, a gente começou a cadastrar famílias. Concluímos essa parte de estudo com a contratação de agrônomos, técnicos e daí surgiu o modelo ideal, que seria uma agricultura não de chão, não orgânica integralmente, mas semi-orgânica, suspensa por conta da ergonomia para a pessoa idosa, para ela não ter que se baixar. E a gente achou esse modelo ideal, um modelo de estufa, com irrigação automatizada, com muita economia de água. E o mais interessante, usando áreas da cidade, do poder público, que estavam em situação de extrema, mas de extremo abandono. Então, daí surgiu a ideia e a gente migrou para a Regional 5, nos bairros Conjunto Ceará e Granja Portugal. Por que a escolha do público idoso nesse projeto? Bem, Marina, eu sou o coordenador de políticas para a pessoa idosa da cidade de Fortaleza. Então, como o nosso nicho, e eu já trabalho com idosos há mais de 15 anos, e em 2014 e 2013 a gente tinha uma visão de que essa população era muito negligenciada e não tinha políticas públicas. E quando a gente fala em agricultura urbana, que é um desafio ainda maior, a gente pensou em levar justamente para um público altamente vulnerável. Então, idosos que têm doenças crônicas como diabetes, a hipertensão, né? Idosos que muitas vezes estão em casa sem um engajamento social, sem a busca de áreas públicas que ele possa interagir com outros idosos e com novidades. Então, esse foi um dos grandes desafios que nós tivemos para poder trazer esse projeto para a cidade de Fortaleza e contrariando a lógica de que uma cidade asfaltada, impermeabilizada como a nossa, ela não é capaz de ter grandes equipamentos de agricultura urbana. Então, a gente trabalha com o público idoso porque, na realidade, nós atendemos a família do idoso vulnerável. É essa família que tem também benefício de tudo que ele leva, porque lá eles nos ajudam a plantar, eles ajudam a colher, eles interagem na parte de berçário das hortaliças e tudo que é produzido eles levam gratuitamente para casa. Então, esse sentimento de trabalhar com o idoso, ele é muito forte já na gente que faz a política da pessoa idosa. E fazer com eles esse projeto inovador, para a gente foi realmente muito gratificante. Fala então dessa questão da transformação social, né, que essa iniciativa traz para esses bairros. Esse projeto é um projeto que impacta, né? A gente está impactando na vida de várias famílias de áreas que muitas vezes não tinham nem o que comer direito. Então muita gente pode pensar é pouco.
Você dá um coentro, dá um alface, uma couve, um tomate cereja, um pimentão, uma pimenta de cheiro. Mas aí a gente começa a ver os diferenciais, os valores que se agregam. A inclusão social, colheita com 800, 900 idosos. Você tem a integração social, idosos que passam aí para o equipamento de manhã cedo ou no final da tarde para rezar o texto, para conversar com amigas, para interagir na manutenção da hortaliça. A gente já tem muitos idosos produzindo. Hoje eu tenho, em 2 estufas do Conjunto Ceará, mais a da Granja Portugal, são quase 4.000 famílias inscritas. Então essas famílias estão levando esse conhecimento para lá. O projeto existe desde 2016, né? De lá para cá, já aconteceu de sobrar alimento e o que vocês fazem, né, com esses alimentos, caso sobrem? Na realidade, a única situação em que nós tivemos essa possibilidade foi agora na pandemia. Porque tudo que a gente produz e colhe, os idosos colhem com a gente e levavam para casa. Como o meu público é um grupo de risco dentro da pandemia e obrigatoriamente foi para o isolamento social, naquele período de lockdown, então estava com as estufas plantadas. Então o que fazer? Então foi daí que a gente surgiu com a ideia de beneficiar as entidades que trabalham com idosos, como lá Torres de Melo, Santa Casa, Casa de Nazaré e várias outras que estiveram conosco lá. A gente voltou a atender o nosso público. Só que diferente, a gente não pode aglomerar os idosos na horta, mas a gente lançou um delivery. A gente vai na casa do idoso cadastrado e tudo que ele levaria da estufa, a gente está levando até a casa dele. Como é que você se sente pessoalmente de ver esse projeto dando certo, transformando a vida de tanta gente? Se eu tivesse que te responder com uma palavra, eu falaria realizado, porque quando você trabalha há quase 15 anos com idosos, eu comecei esse trabalho lá no Corpo de Bombeiros, para mim é uma realização. Eu tenho quase 30 anos de vida pública, mas eu sou bem honesto com você. Nada mexeu tanto comigo, e olha que a gente tem várias outras ações com idosos, mas nada mexeu tanto comigo como você vir para uma cidade como Fortaleza, 5ª capital do Brasil, peitar de certa forma o sistema e dizer: eu vou implantar a agricultura social urbana aqui, vai dar certo. E deu. Muita gente no primeiro momento disse: olha, você está louco, não dá certo, vai começar e vai parar. E a gente completa hoje quase 5 anos, produzindo sem parar, ajudando as pessoas, dando alimento de qualidade, formando mentalidades. Está mudando a cabeça de muita gente. E então minha resposta para você é dizer que eu me sinto muito realizado e muito feliz. O arquiteto francês Le Corbusier dizia que espaço, luz e ordem. Essas são as coisas de que os homens precisam tanto quanto precisam de pão ou de lugar para dormir. Que você possa encontrar o seu espaço e compartilhar com outras pessoas que vivem aqui na cidade. O programa Urbanidade terminou. Nos encontramos em breve aqui na TV Diário.